Recentemente eu postei a primeira parte da luta entre Kamizumi e Hinochoko do mangá Tenkaichi, e esse vídeo aqui é uma continuação daquela luta, já que eu optei por dividir em duas partes, a fim de separar o início da luta e a apresentação dos personagens, para essa parte aqui, onde a luta de fato chega no seu clímax. Então se você não viu a primeira parte, eu recomendo muito que veja, e caso você veja essa luta inteira, recomendo muito que você leia o mangá de Tenkaichi, já que essa daqui é só a quarta luta, e, se eu não me engano a gente já tá indo para a sexta luta. Então é isso daí. Sem muitas delongas, vamos para a segunda parte do melhor confronto de Tenkaichi. Após o Choco mostrar o porquê dele ser chamado de Onigami, usando apenas a força de suas pernas para criar um vácuo e partir a bainha da espada de Kamizumi, Kami vê o potencial que Choco representava como alguém que poderia lhe dar uma luta de verdade, e finalmente o divertir em combate. Choco erguia sua perna aos céus, prestes a executar o movimento do sumo conhecido como Shiko, um movimento atrelado ao fortalecimento do equilíbrio e da força. E o que mais impressionava era a naturalidade dele ao executar tal movimento, tendo em vista que pessoas comuns têm dificuldade em ficar sob uma perna sem perder o equilíbrio. Choco nem sequer cambaleava naquela posição, e ao descer o seu pé, ele esmagava o chão em um impulso que criava uma parede de ar, a qual afetava drasticamente o equilíbrio do Bushin. E Kamizumi não tinha dúvidas de que aquele lutador na sua frente não era humano, e sim um Oni. Choco disparava para aproveitar a brecha deixada pelo desequilíbrio de Kamizumi, e nessa hora Kami se preparava para cortar. Em um embate de carne contra aço, punho contra espada, o resultado é a força do Onigami se sobressaindo a força do Bushin e jogando o velhote para longe. Kami estava impressionado, aquele corpo tinha alguma anomalia, visto que nem a espada conseguia varar seu corpo. E Choco, nessa hora, carregava mais lâminas produzidas com o vácuo, criado do espaço pela pressão de sua força. Todos se impressionavam, pois essas foram mais rápidas que as anteriores. E o mais impressionante era que pela primeira vez nessa luta, o deus das artes marciais tinha sido ferido. E Tosai dizia que um corpo como aquele, capaz de resistir ao corte da espada de Kamizumi, só podia ser dado pelo próprio deus da guerra para alguém. E nessa hora, Kamizumi começava a divagar sobre o seu objetivo, já que desde sempre ele teve a ambição de se tornar o maior de todos, o maior guerreiro marcial em 1000 anos, e após isso permanecer como invencível nos próximos 1000 anos. Isso explicava porque, mesmo ele estando em uma idade muito avançada, mesmo estando muito velho, ele ainda não havia morrido. Ele se agarrou à sua vida de forma que não se permitia morrer até que alcançasse seu objetivo. Porém, em frente a Choco, ele não poderia mais ter esse apego pela vida, e para vencer aquele que foi escolhido pelos deuses, ele deveria entrar de vez no território dos deuses, mas dessa vez sem se apegar à sua vida, ou a esse mundo. Mesmo em todas as décadas vividas por ele, mesmo alcançando o portão do despertar celestial, ele nunca havia superado de fato os deuses. Mas agora seria diferente. Choco começava a ter o seu corpo coberto por calafrios. O aluno de Kamizumi gritava para que ele não abrisse mais o portão. Choco estava curioso para ver o que viria disso. Disparava uma saraivada de cortes, e se antes o Bushin foi atingido por um deles, dessa vez ele desviava como se tais cortes não fossem nada para ele. E parado na frente de seu oponente, ele finalmente compreendia todos os elementos e toda a composição desse mundo. Ele podia ler perfeitamente tudo. Não importa o que Choco fizesse, não importa como ele se movesse, não importa a sua força, ele não atingiria o deus marcial. Ele salta para trás de Choco, evitando seu soco, e exclamava: Amatomon, os portões do paraíso. Ele pensava: finalmente, esperei 100 anos por isso e agora finalmente encontrei um oponente digno. Choco se animava e agora os dois partiam de encontro um com o outro. Todos se impressionavam com o nível daquela batalha. Choco estava sendo cortado sem parar e ainda assim resistia, ao passo de que Kamizumi estava ficando muito mais rápido, e Munenori, que também havia sido aluno de Kamizumi, se questionava como que um velho de quase 100 anos de idade se movia daquele jeito, tão rápido, e incrementando a sua velocidade a cada segundo que se passava. E na arena nos era mostrado: Kamizumi de alguma forma havia mudado sua aparência, mas não era só a aparência, sua vitalidade também estava muito maior. E para surpresa de todos na arena, era concluído que Kamizumi estava rejuvenescendo. O seu aluno, já sem esperanças e desolado, passa a explicar que agora Kamizumi estava no portão mais profundo. O primeiro portão permite a Kamizumi aproveitar toda a sua força latente, podendo utilizar e realizar feitos que são impressionantes. O segundo portão consiste em conseguir manipular as forças da natureza a seu favor. Coisas como a gravidade ou até mesmo a força de seu oponente podem ser convertidas para garantir a Kamizumi boas formas de evasão,
Já o terceiro portão foi o portão aberto por Kamizumi no instante que seu coração parou de bater naquela montanha, e foi através dele que ele conseguiu ressuscitar. Essa é a razão, inclusive, pela qual ele dorme durante boa parte do tempo, como se estivesse esgotado desde então. Na arena, Kamizumi não parava de atacar e a cada ataque ele estava mais jovem. Shoko não entendia, pela primeira vez na sua vida, os seus chutes, os seus socos e suas pisões eram ineficazes. Nada funcionava e nessa hora uma compreensão chegava a si. Aquele era o seu destino. O destino do Japão inteiro em jogo, diante de centenas de pessoas, inclusive do próprio governante do Japão, sendo lacerado pelo deus das artes marciais. Aquela era a morte perfeita para uma aberração como ele. A sua mãe nunca o amou, ela tinha em suas mãos um ser completamente fora do normal, mas ela ainda assim não o amava. O pai de Shoko abandonou eles quando Shoko nasceu e sua mãe nunca foi feliz desde então. Ela sempre culpou Shoko por isso e acabava sempre se embebedando para tentar fugir desse sentimento de infelicidade. E utilizava Shoko apenas para conseguir o que queria para tentar preencher o seu vazio. Shoko enfim compreendia que a ele nunca foi permitido ter sonhos felizes, como os que sua mãe tinha quando ela se lembrava do pai de Shoko. E isso acontecia porque ele nunca soube o que é felicidade de verdade. Enquanto divagava, já aceitando sua morte, Kamizumi gritava e chamava a atenção de Shoko. Ele deveria prestar atenção no combate e tentar matar Kami a todo custo. Aquele momento, aquela luta e aquele torneio, ambos viveram sua vida inteira para esse momento. Shoko esperava que a felicidade seria encontrada através do amor de sua mãe ou de qualquer outra pessoa, mas a única demonstração de amor que seres como ele e o Kamizumi poderiam experimentar era essa, e nesse momento Kami dizia que o amava. Ele amava aquele corpo gigantesco, capaz de resistir aos seus cortes, aquele corpo com habilidades excepcionais, que daria a ele a luta que ele tanto queria. E Shoko entendia que aquilo era o que ele deveria buscar se tornar mais forte para assim satisfazer o desejo de Kamizumi. E se o que o Kamizumi queria era um oponente forte, ele daria isso para ele, investindo com tudo, com saltos e ataques fortes. Kamizumi se empolgava porque na sua frente aquele monstro fez o que ele demorou 10 anos para fazer. Shoko havia alcançado o território divino, abrindo o portão dos deuses, e nessa hora Kamizumi se preparava para o grande final. Portão mais profundo, portão da descida profunda. Agora estava consumado. Kamizumi agora parecia um jovem de 18 anos que em nada se assemelhava ao velhote que tinha entrado para lutar naquela arena. Todos se impressionavam, Sasaki não parava de rir e Itosai analisava calmamente. Os alunos de Kamizumi choravam, pois sabiam que dali não haveria mais volta. Shoko atacava sem parar, mas não era o bastante, e mesmo após romper o seu limitador, ele não era o suficiente. Kamizumi divagava. Ele estava muito perto, ele conseguia ver o ponto mais alto das artes marciais, mas ele devia se apressar. Afinal de contas, ele já morreu uma vez e aquele era só um tempo extra de sua vida. Então estava na hora. Tudo seria decidido naquele último ataque. Aquele seria o golpe perfeito, o melhor golpe que ele deu em toda a sua vida. E em um último corte, que seria impossível de ser evitado, Shoko, por puro reflexo, desvia o corte que acertaria sua veia carótida, acertando seu chifre. Ele forçava para atacar, mas em uma manobra o Bushin esmaga Shoko contra o solo. E a força do contra-ataque foi tão grande que ao cair ele não conseguia respirar e, portanto, não podia se levantar. E aí, estava terminado. Agora, Shoko havia perdido. Não podendo se levantar e nem sequer conseguindo respirar, cabia apenas a Kamizumi desferir o último golpe para ser consagrado como vencedor daquela grandiosa luta. Mas Kami, ao se aproximar de Shoko, apenas dizia que era realmente impressionante, as artes marciais vão muito além do que ele imaginava. O mundo das artes marciais é incrível. E ele começava a chorar dizendo que era frustrante, pois ele não conseguia alcançar o topo das artes marciais, ele não conseguiu em toda a sua vida. Se ele tivesse um pouco mais de tempo, se ele tivesse conhecido Shoko pelo menos um segundo antes, ele talvez teria conseguido. Shoko e os demais não entendiam, ele havia vencido, então por que ele estava chorando? Ele se aproximava de Shoko e disse que aquilo foi realmente divertido, foi a partida mais divertida que ele teve em toda a sua vida, e que agora caberia a Shoko dar continuidade de seu sonho, de ser o invencível em 1000 anos. Shoko se chocava ao ver Kamizumi agora em sua forma velha, porém mais debilitado ainda do que ele estava quando entrou na arena. Aquele era o seu último recurso. Ao entrar no último portão, não teria como ele sair vivo. Ele praticamente gastou sua vida inteira, os últimos resquícios de sua vida, apenas para tentar derrotar Shoko e alcançar o topo das artes marciais. E mesmo assim ele não conseguiu. No fim, o que matou ele foi a falta de tempo. Então Shoko, a fim de não deixar Kamizumi cair no chão, abraça ele dizendo que Kamizumi que tinha vencido e que ele era o mais forte. E com todos na arena emocionados, o quarto combate da primeira rodada era finalizado e o vencedor era Hinoshoko.
Bom, essa daqui foi a luta entre Hinochoko e Kamizumi. E aqui a gente consegue ver até paralelos com outras obras, como um vídeo que eu já trouxe aqui no canal, que é o vídeo do Hajime Kashimo, onde eu falo sobre como o Hajime reagia às outras pessoas, como pessoas como ele, o Gojo e o Sukuna, que nasceram fortes, reagem aos outros. Eles não são capazes de compreender o que é o amor, porque eles não conseguem se colocar no lugar de outras pessoas. E aqui tem uma situação bem parecida com o Hinochoko e o Kamizumi, que só sabiam demonstrar o amor através de uma luta de verdade, dando tudo de si num combate um pro outro. Isso daqui é realmente impressionante. Fora que também essa luta aqui tem uma coreografia impressionante, né, cara? Você olha aqui, é um negócio muito bem desenhado. O traço de Tenkaichi pra mim é perfeito, cara. É muito bem feito, é muito bom mesmo. E assim, como eu disse no primeiro vídeo, que esse mangá ele meio que vem de uma onda que já começa com Shumatsu no Valkyrie. Pra mim esse mangá é muito superior a Shumatsu, cara, não tem nem comparação. É muito bom, é muito bem feito, a maneira como eles retratam as figuras históricas aqui, tendo uma fidelidade, entre aspas, com as figuras históricas como elas foram na vida real, e ao mesmo tempo estilizando pra caramba, né, fazendo uma coisa ali, ao mesmo tempo que tem também personagens que não necessariamente existiram, como o próprio Choco, a Fumakotaro e entre outros. É óbvio que eu acabei por resumir bastante coisa do que acontece nesse combate. Esse combate é realmente incrível e eu sugiro a vocês que leiam. Esse vídeo foi mais para apresentar Tenkaichi, para quem não conhece, e para apresentar essa luta que eu considero sublime. O Kamizumi dando tudo de si no final é a coisa mais emocionante que tem, e o Hinochoko compreendendo o porquê dele ser quem ele é também é muito bom. O que acaba me deixando ainda mais empolgado para trazer mais lutas de Tenkaichi para cá, né? Que são realmente impressionantes. Mesmo que para mim não tem nada que supere essa daqui. E provavelmente nunca vai superar. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. E é nóis. Tamo junto.